Alô galera, é isso aí. Bem, é o seguinte, eu mencionei um vídeo que eu fiz a respeito de equações, aliás, eu citei equação funcional, o termo equação funcional, num vídeo em que eu falo sobre funções exponenciais e a equação diferencial que dá origem às funções exponenciais com as características diferenciais dessa função. Bom, como eu citei no vídeo a questão da equação funcional, eu resolvi fazer esse vídeo falando um pouquinho mais sobre esse assunto. Para quem é mais adepto ou quer fazer uma preparação mais ligada a Olimpíadas de Matemática, sem dúvida nenhuma, um dos assuntos que mais caem em Olimpíadas de Matemáticas mundo afora. Né? Por um acaso, na Olimpíadas Brasileiras de Matemática, cai relativamente pouco em relação às Olimpíadas Internacionais. Mas é um assunto que tem uma incidência bem bacana, para quem gosta, é um assunto muito legal. Tem muita literatura hoje em dia em língua portuguesa falando sobre o assunto, mas o bacana dela é justamente o seguinte, você ter poucas técnicas que resolvem essas equações de modo geral, mas é um assunto que é fascinante. É bem interessante mesmo você criar uma função ou estabelecer condições de existência de uma função a partir de uma equação funcional. Bom, só para citar, na verdade, equação funcional, na verdade, é um assunto que acho que a maioria de quem mexe com matemática cotidianamente tem acesso a ela. Né? Como o próprio nome diz, é uma equação, gente, por exemplo, né? Quando você resolve uma equação do tipo segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero, na verdade você está buscando o valor de x, uma resposta, quer dizer, você manipula os coeficientes a, b e c de tal modo a obter o valor de x, né? Ou os valores de x nesse caso, né? Podem, na verdade são os dois valores, né? Eventualmente os dois são iguais. Bom, mas aí fica aquela, né? Então você resolve essa equação e consegue a resposta dela. O que é uma equação funcional? Na verdade, uma equação funcional é basicamente uma equação, como o próprio nome diz, em que incógnita é uma função. Essa é que é a ideia. Né? E no fundo, a gente lida, né, com isso cotidianamente. O exemplo disso, típico, é o exemplo de uma função que a gente chama de função par. O que é uma função par? Uma função par é, na verdade, uma função que para todo x, pessoal, pertencentes ao domínio dessa função, né, a única coisa que tem que acontecer é o seguinte, esse domínio tem que ser tal que, se você tiver, por exemplo, o 2, nesse domínio você tem que ter o menos 2. Se você tiver o 3, o menos 3. De modo geral, na verdade, o que acontece é que no domínio dessa função, pessoal, se você tiver o elemento x, você tem que ter lá dentro o menos x. Ou seja, você tem que ter os elementos opostos um do outro, sempre. Para que faça sentido essa definição. Então, o que é uma função par? É uma função na qual f de menos x é igual a f de x. Agora, quais funções atendem a essa premissa? Né? Você tem uma infinidade, uma classe de funções, né, muito grande que atendem isso. Né? Você tem, por exemplo, uma função do tipo f de x igual a x² é uma função par, por exemplo. Né? Nós sabemos que ela é par. F de x igual a cosseno de x, por exemplo, é uma função par, e por aí vai. Né? Eu posso ficar aqui uma eternidade aqui dando exemplos de funções pares. Isso aqui nada mais é do que uma equação funcional, nenhuma incógnita. Então, na verdade, no fundo, a gente lida com equações funcionais quase que cotidianamente para quem mexe com matemática. Só que algumas equações funcionais tornaram-se bem famosas, né? Algumas tornaram-se célebres. Uma delas é justamente a que está aqui no quadro, né? A equação funcional de Cauchy é uma delas, na verdade, né? De Cauchy. E aí, no fundo, essa equação acho que ela é inspirada, ou foi inspirada, creio eu, não tenho certeza disso, talvez na ideia, justamente, pessoal, de uma função, né, vamos chamar aqui uma função exponencial. Pensa lá comigo
naquele vídeo eu estabeleci uma função que na verdade que é um valor a zero, que é o valor inicial dessa função, e elevado a um kx. Então na verdade tem isso aí. Ora pessoal, se eu pegar f de x, gente, eu vou chamar aqui de p de x, lembrando a ideia de população, né? A população de um determinado, né? Eu falei de população, na verdade, lá falando da população de pessoas contaminadas lá com o coronavírus, o vídeo fala um pouco sobre isso no finalzinho dele, na verdade, né? Lá no finalzinho a gente fala um pouco sobre isso. Agora, se eu pegar essa população, né, um modelo exponencial, p de x mais um delta x, quer dizer, é um x, que é um instante, mais um lapso temporal, mais um pedaço de tempo à frente. Então isso aqui é dado por A0 vezes e elevado a k, que multiplica x mais um delta x. Pessoal, fazendo a distributiva aqui, ó, na verdade, o que nós temos? Nós vamos ter a seguinte cara. A elevado a k vezes x mais k vezes delta x. Mas como eu tenho propriedade da potência, gente, propriedade de potência de bases iguais, como aqui tem uma soma, então eu posso, na verdade, escrever isso aqui da seguinte maneira. E elevado a k vezes x vezes e elevado a k vezes delta x. Bom, observe bem, pessoal, que no fundo, essa coisa aqui, ó, e isso aqui virou isso. Note que no fundo, pessoal, nós temos a seguinte ideia. E elevado a k vezes x mais delta x é igual a i elevado a kx vezes i elevado a k vezes delta x. Aí você pode falar, mas até isso aqui parece uma função na qual eu faço a seguinte coisa. Eu pego uma função x mais delta x, ó, f de x mais delta x é igual a f de x vezes f de delta x. Então, no fundo, gente, parece-me razoável pensar que talvez alguma coisa mais ou menos dessa cara tenha inspirado a essa equação funcional. Tá vendo? Agora, vamos pensar da seguinte maneira. Bom, eu saí de um modelo exponencial e cheguei numa equação funcional. Agora, e como é que seria, pessoal, pegar essa equação funcional aqui e trabalhar e chegar lá a um modelo exponencial? Essa é que é a ideia daqui dessa videoaula. Bom, nós temos, em geral, uma seguinte panorama de conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos, pessoal, você tem conjuntos naturais, em que todo natural é inteiro. Ou ficou feio aqui, deixa eu dar uma melhorada nesse desenho, gente. Ficou, você tem o conjunto dos naturais, em que todo natural, gente, é inteiro. Todo inteiro, gente, é um número racional. Então, todo inteiro é um número racional. E todo, gente, todos os reais, na verdade, é obtido pela união entre os números racionais e os números irracionais. Então, na verdade, o conjunto dos números reais é dado pela união entre os racionais e os irracionais. A minha ideia aqui com essa função é construir essa função aos poucos, saindo dos naturais, indo para os inteiros, depois indo para os racionais. Agora, quando chega nos reais, eu não vou usar uma extensão. Na verdade, é um pouco mais complicado você pegar e estabelecer, sair dos racionais para os reais, por conta de uma questão de você fazer uma transformação tal que nos diga o seguinte: será que é possível você pegar todo e qualquer número na reta real e aproximá-lo tão bem quanto se queira por um número racional? Bom, aí vem uma questão mais ligada à topologia, mais ligada à construção dos números reais, que eu não vou entrar nesses detalhes, eu vou só dar uma ideia. Mas esse é lá no finalzinho dessa aula. Então, eu vou construir essa função de números naturais, depois vou passar a mostrar que ela tem validade dentro dos inteiros, depois dentro dos racionais, e vai ficar, vamos dizer assim, vou ficar devendo um pouquinho
a questão da validade disso dentro do conjunto dos irracionais ou englobar todos os reais. Mas vai ficar uma via bem intuitiva aí para quem quiser depois procurar uma literatura ligada a isso. Bem, então, essa que é a ideia. Bom, para começar isso, pessoal, vamos pegar o seguinte. Bom, tá aqui a equação. Então, eu preciso de achar qual é a cara da função cuja equação funcional tem isso aqui. Bem, observem bem que se eu atribuir, pessoal, x e y ambos iguais a zero, olha só o que nós teríamos nesse caso. Vou começar por aqui. X e y igual a zero. Afinal de contas, notem que o conjunto dos naturais tem quais elementos? O 0, 1, o 2, o 3 e assim por diante. Até onde? Até o infinito. Então, começando do zero. Está aí a ideia. Por isso eu estou substituindo. Então, nesse caso, pessoal, eu vou ficar com f de 0 mais 0 é igual a f de 0 vezes f de 0. Né? 0 mais 0, todo mundo sabe. Muito bem, é f de 0. Então, pessoal, é igual a f de 0, só que ao quadrado. Pessoal, surgiu uma equação aqui, né? Eu preciso achar um número que é elevado ao quadrado que dê ele mesmo. Quais são essas possibilidades? Olha, você pode fazer o seguinte. Eu vou passar, cara, pessoal, esse cara de lá para cá. Ó. Então vai ficar f de 0 menos f de 0 ao quadrado, que é igual a 0. Fatorando, bora aqui. Notem que, pelo fato dessa luz ser pequena, eu vou ter que apagar ela várias vezes, viu, gente? Mas, né, vamos lá. Colocando f de 0 em evidência, eu vou ter a seguinte situação. Colocando f de 0 em evidência, vai ficar 1 menos f de 0, que é igual a 0. Quando é que o produto de duas coisas, essa coisa vezes essa dá 0? Olha, você tem duas situações. F de 0 é igual a 0 ou 1 menos f de 0 é igual a 0. Né? Ou seja, f de 0 é igual a 0 ou f de 0, pessoal, é igual a 1. Observem bem que a escolha de f de 0 ser igual a 0 nos leva ao seguinte problema. Note o seguinte, olha só. Note. Se eu substituir nessa equação aqui, pessoal, y igual a 0, vou substituir aqui, ó. Vai ficar f de x, ó, vai ficar x mais 0, vai ficar f de x é igual a f de x vezes f de 0. Mas observem bem, pessoal, que se nós atribuirmos esse cara aqui, ó, igual a 0, então para todo x, f de x seria igual a 0, e seria uma função constante igual a 0. Né? E não nos interessa esse resultado. Seria mais interessante se f de 0 fosse 1, porque aí você teria f de x igual a f de x, você teria identidade. Então f de x seria aberto, nós temos que descobrir na cara dela. Então, de modo que esse valor aqui é uma situação trivial e não vai nos interessar. Eu vou jogar fora. Isso aqui não interessa. Então nós temos, marquem aí, f de 0 igual a 1 para a função que nos interessa, de agora em diante. Beleza, então até aí, né, tranquilo. Sem problema nenhum, né? Sossegado. Vamos nessa. Vou ter que apagar, como eu falei, né? Então, depois vocês podem acompanhar o raciocínio com o vídeo, indo, voltando, tal. Então, vamos partir ainda para a equação funcional. Pessoal, eu vejo nitidamente aqui que nós temos o seguinte, tá? Nós temos que, se eu pegar, gente, x igual a 1, x e y, pessoal, x e y, ambos iguais a 1, olha lá, ó, próximo no natural, nós vamos ter o seguinte, f de quanto, pessoal? 1 mais 1, 2, né? Uma aqui, é igual a f de 1 vezes f de 1, então dá f de 1 ao quadrado. Então, f de 2 é igual a f de 1 ao quadrado. Ó, né? Parece uma coisa, né, boba, mas
pensa da seguinte maneira, e se agora, pessoal, eu atribuir x igual a 2 e, pessoal, y igual a 1. Quer ver? Que bacana? Se eu fizer isso, olha só como é que vai ficar. F de 2 mais 1 dá 3. Isso aqui é igual a F de 2 vezes F de 1. Né? Bacana até aqui, não tem nada demais. Mas F de 2, pessoal, observe bem que F de 2 é igual a F de 1 ao quadrado. Então vai ficar F de 1 ao quadrado vezes F de 1. Então, o que nós temos? F de 3 é igual a quanto? É igual a F de 1 ao cubo. Ué, né? Gente, será que eu consigo um padrão para isso? Observe, vou atribuir, pessoal, x igual a 3 e y igual a 1. Olha lá, x igual a 3 e y igual a 1. Observe o seguinte, ó, eu vou ter f de 3 mais 1. Já vou colocar direto, gente, ó. 3 mais 1 dá 4. Isso aqui é igual a f de 3 vezes f de 1. Pessoal, o f de 3 aqui, ó, é igual a f de 1 elevado ao cubo. Então, nota-se facilmente que f de 3 é igual a f de 1 ao cubo vezes f de 1. Opa, pessoal, errei aqui, é f de 4, né? F de 4 é igual a f de 3 ao cubo, f de 1 ao cubo, vezes f de 1. Então, nós temos que isso aqui é f de 1 elevado à quarta. Então, parece, pessoal, razoável que se eu continuar esse negócio indefinidamente, né, toca o barco nisso aí até no infinito, aparentemente, f de n para qualquer n pertencente aos naturais é igual a f de 1 elevado, gente, a n. Mas J está parecendo uma potência, né? Bom, em princípio, eu vou fazer o seguinte. Eu vou atribua f de 1 igual a A, gente, é uma constante qualquer, em princípio. Então, significa que f de n é igual a A elevado a n. Bom, lá na frente a gente vai ter que dar uma verificada no valor desse A e se acaba que não pode assumir qualquer valor, não. Então você já pode começar a observar que para qualquer n pertencente aos naturais, aparentemente, para todo n pertencente aos naturais, aparentemente isso é verdade. Eu só preciso demonstrar a validade nisso, utilizando o princípio de indução finita. Né? O princípio de indução finita vai nos mostrar que realmente essa coisa vale sempre. E como é que se mostra isso? Né? Como é que a gente pode mostrar isso por indução finita? Ora, gente, na verdade, para todo n pertencente aos naturais, aparentemente isso aqui deve valer sempre, já com uma pequena restrição, gente, o A não pode ser zero. Já vou explicar o motivo. Então, chegamos à conclusão de que aparentemente essa coisa faz sentido. Eu só preciso demonstrar a validade disso mesmo. Né? Então, para tal, eu vou fazer o seguinte, usar o princípio de indução finita. Note o seguinte, gente, olha só, alguns passos necessários para a indução. Primeira coisa, f de 0 é igual a elevado a zero. Mas, moçada, isso aqui só faz sentido se A
for diferente de zero, porque zero elevado a zero não teria sentido para nós. Então, é igual a 1. Opa, bateu. Lembra que f de zero é igual a 1? Então, parece que a nossa definição, não se esqueça que A é f de 1. Tá? Então, eu só chamei de A para ficar mais fácil aqui. Pessoal, de acordo com essa definição, f de 1 é A elevado a 1, que está certinho. Afinal de contas, isso é A, que por sua vez é f de 1 mesmo. Né? Então, está certinho. Tudo ok. Né? Então, f de 1 é igual a A. Foi o que a gente estabeleceu. Beleza. Pessoal, então agora eu vou fazer o seguinte. A minha hipótese de indução. O que nós temos de hipótese de indução? Ora, f de n é igual a A elevado a n. Até aí tudo bem, não é verdade? Agora, daí para frente, pessoal, o que eu tenho que demonstrar? Que isso vale para f de n mais 1. Mas é válido, porque olha só, o que é f de n mais 1? No lugar do x eu tenho n, no lugar do y eu tenho 1. Então, na verdade, isso aqui é igual a f de n vezes f de 1. É ou não é? Então, é só um produto. Dito isso, então, pessoal, então vamos lá. Né? Aí, né? Dito isso, o que é o f de n? O f de n aqui, pessoal, o f de n, esse resultado aqui, ó, é A elevado a n. E o que é f de 1? É A. Então, portanto, f de n mais 1 no produto de bases, de produto, né, de potência de bases iguais a A, você conserva a base e soma os expoentes. Então, f de n mais 1 é igual a elevado a n mais 1. Então, para todo n que eu colocar aqui, eu consigo dar um salto para frente. Então, beleza. Comprova-se assim a utilidade disso com relação ao quê? Para todo n pertencente aos naturais, essa função faz sentido. Utilizando o princípio da indução aqui, finita. Até aí tranquilo, sem problema nenhum. Não nos esqueçamos de que eu fiz a atribuição, vou colocar aqui na forma de observação aqui para não esquecer, ou para nós não esquecermos, f de 1 é igual a esse A. Que por hora faz muito sentido para nós, sem problema nenhum nos reais, esse A ser diferente de zero apenas. Né? Na verdade, eu já até poderia colocar outra restrição. Não faria muito sentido f de 1 ser igual a 1. Né? Também ser diferente de 1. Por quê? Porque 1 elevado a qualquer número, essa função viraria uma identidade. Né? Seria f de x, seria sempre igual a 1. Então, na verdade, eu poderia colocar diferente de 0 e diferente de 1 também. Mas, por hora, deixamos assim. Então, beleza. Agora, o problema é o seguinte, gente. O conjunto dos inteiros, ele tem os números que são positivos, inteiriços, e os negativos também. E até agora, gente, nós fizemos, de acordo com o que está aí, o seguinte, utilizamos apenas esse pedaço. E como é que ficam os inteiros negativos? Será que essa função faz sentido para os inteiros negativos? Né? Será que isso daí tem, né? Os inteiros não negativos, tranquilo, funciona bem. E para os inteiros negativos? Será que essa função tem algum significado, tem algum sentido de aplicação? Vamos lá. Né? Então, vamos pensar da seguinte maneira, pessoal. Olhe para essa função aqui. Eu vou atribuir nela o y igual a menos x. Então, o y é o oposto de x. Né? Então, até aí não tem nada demais. Se y, pessoal, é igual ao oposto de x, substituindo aqui, o que nós vamos ter? Vamos ter na função f de x somado com menos x é igual ao que, pessoal? F de x
vezes f de menos x. Mas de acordo com o que nós já estabelecemos, x menos x dá zero. F de zero é igual a f de x vezes f de menos x. Opa, peraí. Mas f de zero, pessoal, nós já deixamos bem claro que esse resultado é igual a 1. Né? Nessa equação funcional. Né? Então, passando essa criatura para o outro lado, nós chegamos à conclusão do seguinte: de acordo com essa definição, f de menos x é 1 dividido por f de x. Desde que f de x seja o quê? Diferente de zero. Mas isso sempre é verdade. Pelo menos para essa cara até agora, pessoal, não existe a mínima possibilidade de f de n. O que nós temos? F de n aqui é a elevado a n, onde o a, gente, é diferente de zero. Se é elevado a um número natural, um número que não pode ser zero elevado a um número natural, ele nunca vai poder ser zero. Então, aparentemente, isso vale. E fica de boa. Não tem problema nenhum. Essa definição aqui, e detalhe, pessoal, isso aqui vale independente de x ser inteiro ou não. Desde que f de x seja diferente de zero. Então, isso vale sempre. Significa o quê? Que f de menos x é o inverso de f de x. E aí, pessoal, o que nós temos? Diante dessa prerrogativa, agora vocês podem, né, tirar uma foto disso aí ou até voltar ao vídeo. O que me interessa é o seguinte: olha, o que é um número inteiro negativo? O 1, gente, o menos 1 é, na verdade, um simétrico do outro, o 2 e o menos 2. Então, na verdade, o que eu vou ter é o seguinte: essa função aqui, ó, no fundo, f, o que é f de menos n? F de menos n é 1 dividido por f de n, de acordo com o que nós acabamos de determinar, de acordo com a equação funcional. Só que isso aqui, pessoal, é 1 sobre a elevado a n. Só que isso aqui é aquilo que nós conhecemos por f de menos n, então, é a elevado a menos n. Como o a é diferente de zero, você nunca dividiu por zero, então não tem problema nenhum. Está bem feitinho. Então, na verdade, eu acabei de mostrar para vocês que eu posso usar essa função tanto com valores inteiros positivos, quando o n é zero, e quando eu atribuir 1 ou menos 1, elas estão relacionadas. F de menos 1 é o inverso, invertido do f de 1. O que é o f de menos 2? O inverso de f de 2. O que é o f de menos 3? O inverso de f de 3. Então, na verdade, eu acabei de mostrar para vocês que f de n é igual a elevado a n. Isso, gente, para todo n pertencente aos inteiros. Seja ele zero, seja ele positivo ou negativo. Então, pronto. Nós construímos a função até agora para qualquer que seja o domínio dentro dos inteiros. Essa função está válida. Até aqui está tudo bonitinho, cara. Perfeito. Sem problema nenhum. Então, a função ela está estabelecida. E, aparentemente, ao que tudo indica, é uma função exponencial. Né? Quanto é que vale f de 1? Não sei. Na verdade, f de 1 pode valer um valorzinho a qualquer. Então, sem problema nenhum. Né? Então, essa que é a ideia. Mas aí você fala, JR, tá, vale para os inteiros. Mas será que essa equação funcional vale dentro dos racionais, dos números, será que x e y, e com essas mesmas características, valem para qualquer que seja uma potência, uma forma dessa, como essa cara aqui, mas só com um cara aqui dentro do domínio aqui, valendo para qualquer número racional? Boa pergunta, né? Vamos começar, gente, fazendo essa, digamos, essa abordagem, dando uma esticada nessa função, por assim dizer. Vamos dar uma esticadinha nela. O que significa essa esticada? Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou estabelecer, pessoal, a seguinte coisa. Atribua para nós, pessoal, um y igual a x.
se y é igual a x, f de 2x é igual ao que, pessoal? A f de x vezes f de x, então f de x ao quadrado. Tá vendo? Aí você fala, até, se eu atribuir y igual a 2x, aqui ó, y vai ficar 2x mais x, dá 3x, f de 3x. E isso é igual ao que, pessoal? Isso é exatamente igual ao f de quê? Olha só, eu coloquei y igual a 2x, então vai ficar f de x vezes f de 2x. Mas aí nós sabemos da anterior que f de 2x é f de x ao quadrado. Então, chegamos à conclusão de que f de 3x é f de x elevado ao cubo. Bom, pessoal, continuando esse processo, eu acho razoável a suposição de que f de n vezes x é igual ao que, pessoal? A f de x elevado a n. Então, é isso aí. Tá vendo? Aí você pode falar, JR, tá, mas demonstre isso, né? A demonstração disso, a demonstração da validade disso pode ser usado também. Agora, não se esqueçam, esse n, pessoal, é um número que é o quê? Note que n pertencente aos naturais. Então, n pertencente aos naturais. Então, tem uma certa restrição a isso, né? Tá bem restrito. Mas aí você pode falar, JR, mas tá, tudo bem. Demonstre, né? Então, a gente pode demonstrar isso usando o princípio de indução finita. Então, primeira coisa, f, quando é para x igual, para n igual a 1, obviamente é verdade. Né? Você pode começar aqueles princípios de indução finita, aqueles passinhos básicos da indução finita, que é para n igual a 1, você pode observar que, ok, f de x, 1 vezes x, f de x, igual a f de x elevado a 1. Então, f de x igual a f de x, ok, não tem problema nenhum. Eu posso lançar mão da minha hipótese de indução, que é garantir o quê? Que f de n vezes x é igual a f de x elevado a n. Essa é a minha hipótese. Ou seja, eu vou admitir isso aqui como verdade. Admitindo isso como verdade, o que acontece se eu atribuir isso para n mais 1? Então, f de quê? N mais 1 vezes x, como se eu tivesse dado um passo à frente, n mais 1. Vale para n? Será que vale para n mais 1? Eu estou dizendo o seguinte, esse resultado vai dar f de x elevado a n mais 1. Vamos ver isso, né? Bom, pessoal, faz a distributiva aqui dentro, olha. Faz a distributiva aqui dentro, chuveirinho aqui dentro. E olha só o que a gente vai conseguir. F de n vezes x mais x. Mas essa função tem que atender essa equação funcional. Então eu transformo a soma num produto. Então isso aqui é igual a f de n vezes x vezes f de x. Só que isso aqui, pessoal, é exatamente igual a isso. Faz parte da minha hipótese de indução. Então, f de x elevado a n vezes f de x. No produto de potência de bases iguais, você conserva a base e soma os expoentes. Então, f de n mais 1 vezes x é igual a f de x elevado a n mais 1. Então, acabamos de demonstrar que realmente isso é verdade. Para qualquer n pertencente aos naturais. Aí você pode falar, JR, se n não fosse natural? Se n fosse, na verdade, um inteiro? Tá? Não tem problema nenhum. Se n fosse inteiro,
na verdade vai acontecer aquela inversão. Essa demonstração eu vou deixar a cargo de vocês. Então, se vale para n, vale para menos n. Então, também fica demonstrado, na verdade, que tudo que está aqui, pessoal, não vale apenas para os naturais. Vou deixar como exercício, na verdade, essa passagem, a validade disso para os inteiros. Então, vale para todos os inteiros. Então, eu só preciso atribuir menos n, mostrar que, na verdade, ocorre a inversão. Bem simples. Então, na verdade, isso vale aqui tudo, até ali, para qualquer que seja o n inteiro. Só que o x ainda, gente, sobra algumas, digamos, o x aí você não sabe ao certo. Se pode ser um número real, pode ser um número, né, racional. Eu, como eu falei para vocês, iria estender isso até os racionais. Então, é essa a minha intenção aqui. Mas veja comigo aqui a ideia. Observem bem, pessoal, que no fundo, isso aqui, tudo está bem estruturado para quando esses resultados valem dentro dos reais. Para dentro dos inteiros. Mas não tem problema nenhum. Então, se n é inteiro, x for inteiro, está tudo ok. Inclusive, né, se vocês derem uma olhadinha, observe que se x for igual a 1, observe que está exatamente de acordo com tudo que nós fizemos. F de n, porque vai ficar n vezes 1, é igual a f de 1 elevado a n. Mas f de 1 é igual a a. Então, aparentemente, ó, a elevado a n, para qualquer n pertencente ao inteiro. Então, tudo bateu, né? Certinho, como nós viemos estruturando. Mas eu quero que essa coisa, gente, seja um número racional. Né? Então, vem aqui. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Pessoal, eu gostaria muito que, eventualmente, vou pegar um número tal que ocorra o seguinte: n vezes x seja igual a um m. Porque, pessoal, o que é um número racional? Um número racional é uma fração. Então, um número racional nada mais é do que uma fração. Né? Então, na verdade, é uma fraçãozinha. E aí, pessoal, o que nós temos? O que é uma fração? Uma fração nada mais é, você pode observar aqui, ó, que ao fazer realmente estipular que essa sentença, essa expressão vale para n pertencente aos inteiros. Bem, dito isso, eu vou atribuir agora, gente, n vezes x, esse cara aqui dentro, igual a um inteiro. Então, na verdade, o que eu vou ter aqui? Observe que n pertence aos inteiros, sem problema nenhum. E aqui, gente, n vezes x é igual a 1, ou é tal que n vezes x é igual a um m. Com n, pessoal, e o m pertencente aos inteiros. Como eu vou querer que esse n passe para o outro lado dividindo, e eventualmente isso pode dar problema, e ocorre problema quando? Quando n for zero. Então eu quero que n seja diferente de zero. Quando isso acontece, pessoal, passo o n dividindo, surge uma fração. Observem bem, surgiu aqui uma fração. E se isso aqui é uma fração, pessoal, então eu inequivocamente, tenho aqui uma fração, e observe bem que é uma fração tal que eu tenho um inteiro dividido por inteiro diferente de zero. Então isso significa, colocar aqui entre aspas, que esse x pertence ao conjunto dos racionais. Opa! Então, beleza, consegui chegar lá. Né? Então, para nós vamos ter o seguinte: f de m, n vezes x é igual a m, é igual a f de x. Mas o que é o x aqui para substituir lá, gente? F de m sobre n, só que elevado, pessoal, a n. Tá aí, ó. Mas observe que se n pertence aos inteiros, note que nós já tínhamos definido isso para todo inteiro. Esse cara aqui é a elevado a m. Ó, já tem, mas como assim? Ué.
O A é f de 1 elevado a m, vale para qualquer inteiro. A gente tinha acabado de definir isso agora. Isso aqui é f de m sobre n, isso tudo elevado a n. Pessoal, como é que eu passo, digamos, esse n para cá? Olha, eu faço o seguinte, eu tiro raiz dos dois lados. Só que uma raiz, gente, de índice n. Para poder fazer o quê? Simplificar. Como n é diferente de zero, então eu posso simplificar esse cara com esse cara aqui, ó. E aí, pessoal, olha só, de novo, por falta de espaço, eu vou ter que continuar aqui, ó. Observe que eu vou ter, ó, cortando esse cara, que esse cara vai ficar aqui, f de m sobre n é igual a raiz enésima de a elevado a m. Vocês devem se lembrar da regrinha do solzinho, quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Então, nós conseguimos a seguinte expressão, f de m sobre n é igual a elevado a m sobre n. Quer dizer, se eu quiser o valor dessa função numa fração, é só pegar a, que é f de 1, não se esqueça, f de 1 elevado a essa fração. Em outras palavras, pessoal, para todo x pertencente aos racionais, o que acontece? Nós temos que f de x é a elevado a x. Então eu estou trocando essa coisa por uma letra x qualquer pertencente aos números racionais. Só que gera alguns transtornos o seguinte, dependendo do valor de A. Porque, por exemplo, se você tivesse aqui, ó, na hora de tirar aqui uma raiz quadrada de alguma coisa negativa, dava pau. Raiz quadrada de um negativo, raiz quarta de um negativo. Então, por isso que é conveniente nós fazermos algumas restrições sobre os valores de A. Uma já mencionada era de que A, gente, A teria que ser diferente de zero, porque senão essa função não faria sentido, ela ficaria trivial. E, gente, A teria que ser diferente de 1 também, porque senão ficaria 1 elevado a x, ficaria 1 também. Então não faria muito, né? Não precisaria dessa coisa toda para definir uma função constante. Mas como eu vou tirar, vou pegar um número racional qualquer, que, por exemplo, se eu tivesse um número, por exemplo, menos 2 elevado a meio, menos 2 elevado a meio dá raiz quadrada de menos 2. Então isso dá problema? Então, na verdade, eu estou a fim de pegar o seguinte, eu estou a fim de pegar todo número A maior do que zero, quer dizer, eu já tiro o zero fora, e diferente de 1. Nessas condições, gente, sob essas condições aqui, para todo x pertencente aos racionais, essa equação funcional nos conduz a uma função que tem essa cara aqui, ó, a elevado a x. Né? Então, note que faz total sentido o seguinte, substitua x igual a 1 nessa função. Vai ficar a elevado a 1, que é justamente o valor de A, de acordo com o que nós definimos inicialmente. Então ela é totalmente, faz sentido em tudo aquilo que nós estabelecemos. Então nós pegamos a função, a equação funcional de Cauchy, essa aqui a função funcional de Cauchy, tá lá, e conduzimos ela até chegarmos na sua cara, digamos, na forma dessa função, na expressão algébrica de uma função que atende. JR, eu fui crescendo, digamos assim, montando ela na medida que eu fui melhorando, por assim dizer, os valores de x e de y, até chegar aonde? Nos racionais. Agora, JR, isso vale para qualquer x pertencente aos reais? Nessas condições, sim, vale. Motivo. Um dos
critérios, na verdade, estabelece com relação a essa parte de topologia lá da reta, ou a construção lá dos reais, por assim dizer, na verdade, estabelecer que todo e qualquer número irracional, porque só faltam os irracionais agora, pode ser aproximado por um número racional qualquer. Então, na verdade, por uma condição de construção, uma sequência de Cauchy, você pode estabelecer condições limites aqui e estender isso aqui para os reais. Mas é outro assunto, não vou entrar nele. Né? Então, pegamos uma equação funcional de Cauchy e desenvolvemos elas até chegar isso aqui nas condições dentro dos racionais. Show de bola, né? Bom, eu tinha preparado aqui um slide e acabou que o meu retroprojetor tinha desligado, ele ficou esperando demais aqui, ele tem um módulo em que ele desliga. Eu queria deixar como exercício, e aí eu vou gravar uma outra videoaula resolvendo pelo menos uma dessas questões. Tem duas questões aqui, gente, bem show de bola. Deu um probleminha no meu slide por falta de um programinha que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Na verdade é o seguinte, eu acabei de ver agora aqui, se não tinha consertado antes, mas aqui na verdade, gente, essa função L é definida dos racionais positivos. Gente, é uma notação diferente, um positivo aqui em cima, nos racionais, e é definido dessa maneira aqui, está faltando aquilo lá. Na verdade estava um quadradinho aqui, porque falta de uma fonte nesse computador que está aqui dentro do meu escritório. E aí ele pede para demonstrar isso aqui tudo. Na verdade, essa equação aqui é outra equação funcional de Cauchy. Então tá aí, olha só. É uma questão do Newton bem antiga, mas muito show de bola. Uma função, pessoal, para começo de conversa, só para vocês se interem. Uma função que transforma produto numa soma, na verdade é uma função bem conhecida de nós matemáticos, né? Olha, até a pessoa que colocou a letra L já para chamar a atenção. É uma função que faz isso, obviamente, é a função logaritmo, né? Logaritmo de x vezes y na base A é igual ao logaritmo de x na base A mais, então transforma o produto numa soma. Então você pode observar que na verdade são todas propriedades de logaritmo, só que na construção a partir das equações, uma das equações de Cauchy. Bem legal essa questão, depois você pode dar um print na tela, aproveitar obviamente essa ideia aqui, porque senão isso aqui é uma extensãozinha para os reais. Na verdade alguns alunos acho que vão ter uma dificuldade em lidar com isso, mas os itens são show de bola, depois dá um print na tela, fica essa dica aí. E para mim uma das equações funcionais mais bacanas que eu já vi até hoje, essa questão caiu na OMEG, Olimpíada de Matemática do Estado de Goiás, e eu achei ela fantástica, essa equação funcional aqui, e ela é de uma incógnita só. De novo saiu um errinho aqui, pessoal, por falta daquela fonte. Isso aqui é N pertencente aos naturais. Fica essa dica também. Eu pretendo gastar uma aulinha depois, uma videoaula respondendo essa questão. Essa questão ela é muito show de bola, muito legal. Tem na verdade eu vou montar ela de tal forma que eu consiga a fórmula, né, a lei de formação dela, a expressão algébrica para aquelas condições de contorno lá. Mas é muito legal essa questão. A anterior também muito show de bola. Ela pode ser trabalhada basicamente da mesma maneira que eu trabalhei essa questão na equação funcional de Cauchy para as exponenciais. Então, fica aí. Gente, aquele abraço para quem curte um pouquinho dessa parte matemática mais ligada a Olimpíadas. Fica aquele abraço. Show de bola.